Sejam bem-vindos à mesa. Pode se sentar. Pessoal, ninguém conhece os bastidores. Já estávamos quase no fim, mas vamos em frente. O tema da mensagem é: você tem para onde voltar? Em Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aqui é uma passagem, um ensinamento, uma instrução para as famílias cristãs. Mesmo famílias não cristãs, eu acho que isso é uma leitura muito importante para que crie uma base sólida em uma família. Família é um tema que eu acho que mexe com todo mundo. Talvez não quanto mexe com a nossa irmã aqui na mesa, mas mexe com todo mundo. Eu sempre digo que não tem como a gente ser bem-sucedido, próspero, se o nosso principal ministério, que é a nossa casa, está destruído. Esses ensinamentos, eles superam toda e qualquer leitura, curso, ou pessoas que queiram trazer uma fórmula pronta, uma fórmula milagrosa para uma família estruturada, ou como eles dizem, para você ser feliz no seu casamento. Eu acredito que os ensinamentos que a gente vê em determinados cursos, pessoas, ele é repetitivo, né? Vocês têm que ter conversa, vocês têm que ter diálogo. Eu acho que isso é algo que não precisa ser ensinado. Eu acho que isso em qualquer relacionamento, ele é óbvio que ele é necessário. Mas o fundamento cristão, a base cristão, é aquela história, você não vai conseguir fazer um prédio muito alto se você não tem uma boa fundação. E a fundação de um casamento, ele está nas instruções que contém na Bíblia. A Bíblia nos ensina como estruturar, ter uma base sólida de um casamento. O restante é o dia a dia. O restante, ele está baseado nos erros e acertos. Mas eu entendo que o principal elemento para um casamento saudável, para um casamento feliz, é uma única decisão diária: decidir perdoar todos os dias. Porque tanto o homem quanto a mulher são falhos. E se não existe perdão diário em um relacionamento, não tem como ele ser saudável. Eu vejo muitos casamentos de conto de fadas na internet. Quem aqui não segue alguém que só posta as coisas maravilhosas? Esses dias perguntaram para mim, eu abri uma caixa de pergunta e eu tive inúmeras perguntas, dezenas, que perguntou para mim: Thiago, a gente sente falta de você mostrar coisas da sua família. Você não põe fotos com a sua esposa, você não põe fotos com os seus filhos. Eu falei, é isso aí, eu não ponho, o meu Instagram não é para isso. O meu Instagram é para falar de Jesus. Eu aprendi uma coisa, esses dias eu vi, eu não lembro exatamente quem estava dando em um podcast, e ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Todos os casamentos que são mostrados na internet de uma forma excessiva e somente coisas felizes, é porque na verdade é um casamento destruído que quer autoafirmação de algo que não vive. E eu pego isso para todas as coisas, não só para o casamento. Aquilo que excessivamente é mostrado na internet, as coisas que são repetidas pelas pessoas na internet, elas são coisas para se autoafirmar. São pessoas que na verdade precisam de validações. E as pessoas que têm um casamento em casa, elas mostram na internet aquilo que elas queriam que fosse, mas que verdadeiramente não é. Então, eu no ramo empresarial, no empreendedorismo, eu vejo muitos empresários, empresárias também, que eles focam em conquistar, focam em crescer as empresas, focam em viajar, focam em ter patrimônio, em adquirir riquezas, e esquecem da sua casa. Esquecem
daquilo que é o principal. Não tem como ser próspero se a sua casa estiver destruída. Não adianta conquistar o mundo se você não tem para onde voltar. Valorize a sua casa, valorize a sua esposa, valorize o seu marido. Eu entendo que as mulheres, elas têm um poder em suas mãos. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Eu acho que não é à toa que isso está escrito. Eu acho que não é por acaso que isso está escrito. Eu tenho a graça de ser casada com uma mulher sábia. E não é porque ela está aqui, todo mundo que me acompanha sabe disso. Então a Nayara, ela tem a sabedoria. Se vocês perguntarem agora para ela, quem manda em casa? Ela vai dizer, você. Só que todas as minhas ordens, tudo que no final eu respondo que eu quero que seja feito, é algo que de alguma forma ela conseguiu fazer com que eu respondesse. Então eu digo, é isso. Ela, sim senhor, é porque eu estou falando que exatamente o que ela quer. Então isso é sabedoria. É você conhecer o seu marido. O problema é que existem mulheres que não conhecem os seus maridos. Tem mulheres que acham que vão resolver alguma coisa entrando em embate, assim como tem homens com suas mulheres. Então existe um momento que o homem também deve recuar. Eu acho que o relacionamento, existe uma parcela de culpa quando dá errado de ambos. Muitas pessoas até me criticam quando eu falo isso, mas eu acredito que mesmo nos erros individuais de cada um, independente do erro que seja, existe uma parcela das duas partes. Eu não estou aqui validando o erro de uma parte ou de outra, mas eu creio que quando existem infiltrações, mesmo infiltrações que a gente não percebe, como funciona um prédio? Um prédio, ele começa com uma rachadura. E aí, o certo seria o quê? Eu quebrar ele, botar ferros, refazer a parede, massa e pintar. Mas como que normalmente resolve-se uma rachadura? Massa corrida e pinta. A rachadura aparece em outro lugar, a rachadura fica maior. A gente não trata as rachaduras. E com o passar do tempo, esse prédio pode vir ao chão. Como que funcionam os casamentos? Os casamentos começam com rachaduras. Em vez de a gente quebrar tudo, refazer aquela falha, a gente só tem uma conversa, deixa assim. Quantas vezes a gente escuta, já estou acostumado. De perguntar para casais tal coisa, eu nem ligo mais, já estou acostumado. Isso é o quê? É só passar uma massinha corrida na rachadura. Só que com o tempo essa parede pode cair. Com o tempo esse casamento pode desmoronar. Então a gente precisa ter o cuidado de quando existem rachaduras, a gente tratar essas rachaduras como deve ser tratado. Não simplesmente passar uma massinha corrida, uma pintura e deixar que as coisas sigam. Porque com o tempo pode vir infiltrações. Com o tempo essa parede pode cair. Por isso que a gente escuta muito sobre diálogo, sobre conversa. Nós temos aqui um casal que uma fala muito e o outro não fala nada. Né? Que às vezes a gente precisa pedir para ele falar, pedir para ela parar de falar. Então, precisa ter cuidado. E a gente conversa muito sobre isso. Deus já usou a minha vida muito para falar com ele sobre isso. E já houve uma grande transformação, porque se não tem diálogo, o que acontece com as rachaduras é um qualquer jeito, é um tapinha, é uma gambiarra. E com o tempo, aquele casamento que está com tantas gambiarras pode ser destruído por Satanás. Porque esse é o papel de Satanás. Ele quer começar destruindo a nossa família. Começar destruindo aquele que é o nosso principal ministério, que é a nossa casa. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem a mão na consciência e pensem quais são as prioridades. Quais são as nossas prioridades? O que nós temos feito pela nossa casa? O que nós temos feito pela nossa família? Será que eu estou priorizando a minha casa ou estou priorizando as coisas de fora? Quantas vezes eu vejo pessoas priorizando os amigos, priorizando festas, priorizando o jogo de futebol, priorizando o encontro com as mulheres, priorizando isso, aquilo e deixando a sua casa para trás. Priorizando o trabalho, deixando a sua casa para trás. E aí, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que às vezes até inconscientemente nós não estamos colocando o nosso principal ministério em segundo plano? Precisamos vigiar e orar, mas sempre estar atentos à nossa casa. Entender se alguma rachadura
não existe para que ela seja tratada. Assim, quantas vezes a gente vê árvores bonitas, que elas parecem lindas, e vem um vento que nem forte é e derruba aquela árvore. Do dia para a noite a árvore caiu, você fala, uau, mas essa árvore era tão linda, isso aconteceu na frente da minha casa. Uma árvore linda que jamais eu diria que cairia. E outras pequenininhas, feinhas, estão lá paradas. E aquela que era linda, que mais flores tinha, caiu. Mas na verdade, o que estava aos nossos olhos, o que estava na internet, o que estava para os outros verem, era lindo. Só que aquilo que estava no secreto, abaixo da terra, onde ninguém via, estava cheio de infiltrações. Estava podre, que são as raízes. Então, não se encantem com aqueles casamentos lindos que a gente vê na internet. Porque aquilo que está acima da terra, como essa árvore bonita, é aquilo que os nossos olhos enxergam e o que as pessoas querem que a gente enxergue. Mas quando se desliga aquela tela, que entra no secreto, que é aquilo que está abaixo da terra, muitas vezes esses casamentos estão destruídos, infiltrados e as suas raízes estão podres. Então, não vamos comparar o nosso casamento com aquilo que a gente vê na internet. Não compare o seu casamento com o casamento do colega, do amigo ou aquele artista ou aquela pessoa influente na internet te mostra. Porque, na verdade, você só enxerga aquilo que eles querem que você enxergue e normalmente aquilo não é o que verdadeiramente acontece. Por isso, eu peço que vocês priorizem as suas famílias. Você que nos assiste, priorize a sua casa, priorize o seu marido, priorize a sua mulher, priorize os seus filhos, priorize seu principal ministério. Deus se agrada disso. Não adianta conquistar o mundo e não ter para onde voltar. Por isso, eu oro e profetizo sobre a sua vida, para que você tenha uma família saudável, uma família construída na rocha. Na rocha. Eu profetizo que Deus libere sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, as melhores e maiores bênçãos. Não desista na primeira dificuldade, não desista da sua casa. A sua casa é inegociável. A sua esposa, o seu marido e os seus filhos são insubstituíveis. Deus abençoe a sua vida. Não desista. Deus é contigo.